Olá, pervertidinhas! Voltamos para mais um quadro do seu, do meu, do nosso Mulheres Soda! Roda a vinheta, trocamos. Bom, voltamos, né, já mais proximinhas aqui as duas, porque estávamos fora do enquadramento da câmera. Menina, hoje a gente vai falar de uma mulher soda que foi... Berenice, segura, nós vamos bater. Pioneira na organização do MNU no Brasil, o Movimento Negro Unificado. Ela foi historiadora, professora, pesquisadora, ativista e poeta. Ainda hoje, a contribuição dessa mulher soda para as ciências sociais brasileiras fica à sombra do legado maravilhoso dela. Vocês vão ver da gente falando dela e vocês nos comentários. Nossa, não conhecia, não li, não sabia. Eu tô passada, chocada. Não acredito que a gente finalmente vai fazer um vídeo sobre a Beyoncé. Tá saidinha hoje que vem de Miley Cyrus, né? I am a wrecking ball. A mulher soda de hoje é Beatriz Nascimento. Chama a vinheta agora de verdade. Mais um. Bom, moçadinha, vamos tentar, né? É sempre importante dizer vamos tentar, porque esses vidinhos, eles têm propósitos. Falar, ô sua fudida, ô seu fudido, sabia que tinha? Vai saber. Não sabia? Agora ficou sabendo. Exato. E também laurear o legado dessas mulheres que de alguma forma mudaram o curso da história. São constantemente apagadas Sempre. De todos os meios, né? Do entretenimento, da história, da academia. Então, esse é o nosso propósito aqui. Mas um vídeo de 15 não dá. Então, a gente vai deixar, como de costume, na descrição, podcast, entrevista, vídeo, livro, texto, para vocês conhecerem a Dona Beatriz. Dona Beatriz e eu temos longa história, longuíssima história. Eu lembro que quando eu fui entrevistada no Que História é Esse, Porchat, a Rochelle vai deixar por aqui, tem um momento que o Porchat me pergunta pessoas que você gostaria de ter conhecido e que já foram. E a minha resposta na lata foi Beatriz Nascimento. Nunca imaginei que nada viria daí, mas a Betânia, que é a filha da Beatriz, que é uma bailarina maravilhosa, me mandou mensagem falando, Rita, que surpresa. E aí, desde então, menina, pra mim... A paixão só aumentou. Beatriz e eu somos prima. Mas bora lá, bora começar. Antes de tudo, esse é o livro mais recente, acredito, que a gente tem publicado da Dona Beatriz. É uma coleção de escritos dela. Aqui tem prosa, artigo, ensaio, entrevista, pela editora Ubu. Inclusive, tem um curso dado pelo Hatz. O Alex Hatz, ele é um antropólogo. Professor, historiador. Sim, né, dá aula na geografia, ele é da UFG. E é um dos maiores especialistas no Brasil sobre a Beatriz, né? É uma série de livros da Beatriz, foi tornada pública, organizada por ele, e ele é o organizador dessa edição, e tem aula dele disponível no YouTube, vamos deixar nos links aqui. Inclusive, já vou fazer um adendo, que esse mesmo autor, ele publicou um dos livros mais importantes sobre a trajetória da Beatriz, meio que contando uma biografia dela, que é o livro Eu Sou Atlântica. Nesse livro ele reúne vários textos da Beatriz Nascimento que mostram por onde ela passou durante os anos de pesquisa dela. Tem uma coisa disso que a Mari falou, que agora me veio na cabeça, que é na aula que ele dá sobre a Beatriz, tem um momento que ele diz assim, a Beatriz é decolonial? E ele fala, olha, eu defendo que ela pertence a uma linha anterior ao conceito de decolonialidade. Bora lá. Já houve Mulheres Fodas que a gente falou sobre a produção de intelectuais mulheres negras e como existe uma geração dessas intelectuais que vai marcar a história do planeta. Lá eu faço uma rápida cronologia, né, dessas intelectuais que vão mudar. É um pouco anterior, a gente vai lá na Sueli Carneiro, tarará. Aqui, o que eu vou tentar te dizer é quais mulheres negras estavam ocupando a cena do debate público nos anos 70. O Movimento Negro Unificado vai ser fundado no final dos anos 70. É suco, né, do caldo dessa luta. Então, olha só. A gente tem Léa Garcia, a Braba, nascida em 33, Zezé Mota, 44, Carolina Maria de Jesus em 14, mais nos anos 70 ela tá atuante, tá famosa, todo mundo conhece ela aparece, etc. Geni Guimarães, que é uma poetisa, uma poeta brasileira fundamental, uma mulher negra. Achei que você ia falar
Não, eu sou chique. A Elza Soares, de 30, e a Lélia Gonzalez, de 35. Pode ser, claro que são alguns nomes, mas pode ser um mapeamento desses nomes que estavam em voga ali nos anos 70. Por que eu digo em voga ali nos anos 70? A gente precisa pensar, para compreender a dimensão da Dona Beatriz, é que ela está assumindo um protagonismo que era negado a intelectuais negros e negras, né? Sempre que a gente pensa nessa produção, a gente tem que ter em mente o seguinte, e aí, às vezes eu falo isso em sala de aula, molecada, céus, África, quando era colonizada pela Europa, essas colônias, até tornarem-se todas independentes, a gente vai chegar no final dos anos 90. Ontem, né? Exato, a gente fez um Mulheres... Vocês lembram da Miriam Makeba falando um pouco sobre o regime de apartheid na África do Sul até os anos 90. Então é importante você saber isso. Anos 70 ainda está tendo Revolução dos Cravos, que é um reflexo das lutas de independência das colônias portuguesas em África em Portugal. É isso que você precisa ter consigo. Os anos 50, 60, eles estão marcando a efervescência desses movimentos negros que estão tomando o protagonismo que foi tirado dessas pessoas. Nas artes, na literatura, né, na literatura científica, na política, na organização de movimentos políticos. Na história. Exato. Então, Panteras Negras, esse é o caldo que a gente tá... Marighella, esse é o caldo que a gente está falando. Tem uma frase da Beatriz que ela fala, eu nasci em 68. O que está acontecendo em 68? É o ingresso dela numa jornada acadêmica. Então, de certa forma, a Beatriz, ela se via como ganhando vida produtora de conhecimento. E por que isso é o nosso caldo de cultura? É para que a gente possa entender, e aí eu vou concluir mais ou menos por agora, para que a gente possa entender o seguinte. A Dona Beatriz, ela vai assaltar um protagonismo que era de pessoas brancas ao narrar a história de pessoas pretas no Brasil. Então, hoje, é muito fácil a gente pensar o Abdias Nascimento, o Clóvis Moura, a Beatriz, a Lélia Gonzalez. Mas esses intelectuais, eles tiveram de tomar de assalto o debate público. Talvez esse seja o norteador da pesquisa dela, da militância, da contribuição. Como historiadora, quando ela se voltava para a história dos sujeitos e das sujeitas, pretos e pretas, o que ela via era um demasiado foco na escravidão, no trabalho de regime escravo, nos horrores. E ela via as lacunas, a falta de atenção, a ignorância das estratégias de resistência e protagonismo de pessoas negras. Uma parte da produção da Beatriz é sobre o negro visto por ele mesmo, o negro escrevendo sua história, o corpo negro como território, o território negro como corpo. E aí eu acho que para concluir esse movimento inicial, é dizer o seguinte, quando Dona Beatriz se volta para o quilombo para falar essa outra forma de pensar trabalho, tempo, corpo, vida, democracia, ela está fazendo um rasgo na intelectualidade branca. O rasgo que o racismo, o colonialismo impediam a intelectualidade. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Aquele papinho de democracia racial, meu cu, do Gilberto Freire escroto, né? Mas aí, quero só concluir o seguinte. Como que eu me deparei com a Dona Beatriz? Dentro da crítica de cultura, né, que é a minha área, a Beatriz, ela tem um texto, menina, que foi um verdadeiro rebuceteio. Quando o Cacá Diegues faz o filme Chica da Silva. E aí, que é sobre uma mulher negra. Só que quem tá fazendo é um homem branco. Qual será que será o olhar lançado? E aí a Beatriz assiste o filme e desce-lhe um porrete no Cacá. Depois o Cacá escreve agradecendo, pedindo desculpa, tentando se aproximar, pedindo para ela guiá-lo, para que ele deixasse de ter aquele olhar bizarro. Assistam Chica da Silva, não sei se vocês já assistiram, assistam Chica da Silva. Mas o que eu queria pontuar de fim é assim, o meu contato com ela foi ver uma intelectual revolucionária olhando para um vespeiro e enfiando a mão sem medo, né? Esse artigo dela sobre o filme é assim, a senzala vista da casa grande. O que ela está dizendo? Vocês são incapazes de perceber que vocês não falam sobre nós. Vocês falam sobre a neurose branca de vocês. Sobre vocês falando sobre nós. Exato, exato. Então acho que esse é um caldo.
Dado esse belíssimo caldo de cultura de Ritinha, fica até difícil saber por onde começar, porque tem tanta coisa legal para falar sobre a Beatriz Nascimento que as minhas ideias de vão querendo pular uma na frente da outra, assim, meus divertidamente, querendo, não, peraí, falar primeiro isso, falar primeiro aquilo, porque é muita coisa legal mesmo. Pegando o gancho com algumas coisas que a Rita acabou de explicar, acho importante frisar que, apesar de tudo isso que a Rita falou a respeito da importância da Beatriz para essa contribuição e produção acadêmica, a respeito dessa episteme, dessa linguagem e vivência negra no Brasil, ela não foi, assim, super bem aceita na academia. Pare de eufemismo. Ela não foi aceita na academia na época em que ela estava produzindo. Ela foi meio relegada, assim. Tanto que em um dos podcasts que eu estava ouvindo, as pessoas que estudam sobre ela falaram que ela foi desconsiderada como produtora acadêmica, que na verdade a produção dela era para fora da academia, era uma linguagem que não se aplicava à linguagem acadêmica. Ela foi, por muito tempo, apesar de ter uma grande produção, principalmente entre 74 e 78, que foi o maior volume de produção de artigos e escritos dela, ela não era considerada como uma grande acadêmica da forma que ela está sendo resgatada hoje, ainda bem, pelos movimentos negros que estão se levantando e se organizando cada vez mais. Tem uma coisa disso que a Mari falou e me pipoca também, é que a crítica cultural dela, até hoje, eu lembro na faculdade, na USP, não vou citar o curso, não vou citar quem estava dando aula, mas de pegarem essa crítica dela e dizerem assim... Bom, mas ela não é do cinema. Bom, mas ela não é da imagem. Bom, sendo que imagem é um tema central da pesquisa da Beatriz. O negro visto por ele mesmo. Ela fala muito sobre a imagem dos corpos, a imagem das vestimentas, os símbolos usados pelas populações negras. Então, ela vai mais de uma vez para a África visitar diferentes países para justamente fazer essa pesquisa imagética também das representações subjetivas, né, dos símbolos que fazem parte dessa cultura que foi apagada, massacrada, na verdade, sim, aqui no Brasil por causa da colonização e o processo de escravização das pessoas negras. Outra coisa que eu achei interessante pontuar do que a Rita falou antes de entrar na biografia dela propriamente dita, é que ela fala muito sobre a questão dos quilombos enquanto organização social. Essa é a linha central do trabalho dela. E isso me fez pensar que eu tive contato com a Beatriz Nascimento antes de saber que eu estava tendo contato com a Beatriz Nascimento. Sim. Porque a Rita falou como que foi o seu impacto com a Beatriz. Comigo foi, pesquisando sobre ela, eu percebi que eu tinha contato com ela sem saber que era ela, porque de seguir pessoas pretas, movimentos negros no Brasil, eu ouço muito essa palavra do aquilombar, precisamos nos aquilombar, os aquilombamentos que servem como um espaço de escuta, acolhimento e reenergização da população negra. Eu nem sabia que esse era o estudo central, na verdade, da Beatriz Nascimento. Acho que ela foi a pioneira, né, em trazer isso como uma grande temática da presença da população negra no Brasil, uma forma de se organizar. A dissertação dela fala de formas de organização social do negro, da favela ao quilombo. Isso também é uma coisa muito interessante, porque não só ela, como tem outros pesquisadores, estudiosos, antropólogos, que mostram como várias áreas que antes eram ocupadas por quilombos, na época da colonização e da escravização, hoje são ocupados por favelas. Então, coincidência? Acho que não. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que ela também fala como os quilombos não são só uma ideia de resistência e guerra contra os senhores brancos, que eu acho que é uma ideia que é muito passada pra gente na escola. Por uma historiografia branca. Por uma historiografia branca. Então, a imagem que nós temos, pelo menos falando de mim, né, uma pessoa branca de classe média, que estudou no colégio particular, o que a gente aprende de quilombo é que o quilombo era um lugar de batalha, de resistência, de violência e tal. E a Beatriz vai trazer o quilombo como uma organização social onde se pode viver uma paz, onde os homens e mulheres negros e negras podem vivenciar um pouco de paz entre eles. Tem uma organização social própria. As pesquisadoras que eu ouvi também falam, quer dizer que era perfeito? Não. Claro que não, porque viver em sociedade é basicamente tretar o tempo todo. Mas é uma experiência, um pouco de experiência de paz que eles podiam ter aqui, nesse processo tão violento da escravização. Ela até ousa dizer, acho que numa entrevista, que esse processo de paz ele poderia ser mais perigoso para o sistema vigente do que a guerra. Isso ficou martelando na minha cabeça, sim, que a paz e o bem-estar, o bem-viver dessas pessoas nessa organização social alternativa bem, entre aspas, né, dos quilombos, é mais perigosa para a hegemonia do poder, né, o poder hegemônico,
do que o estado de guerra e violência de resistência. Então fica essa mentira para vocês pensarem. Tem uma coisa da Dana Haraway, nesse último dela publicado no Brasil, que é o Ficar com o Problema, e aí o subtítulo eu sempre me embanando toda, mas ela fala do Chutuluceno, que seria essa era geológica, essa era da humanidade no planeta, em que ou a gente produz um outro modo de vida ou não produziremos, de forma muito abreviada. A ideia, né, de que a paz é mais perigosa do que a guerra é porque ela deflagra a ideia e a experiência e a vivência de que outra coisa é possível. E isso, para quem tá confortável no poder, é super perigoso. Sim. Então a gente deixa essa sementinha aí para vocês refletirem. Agora uma passagem rápida pela biografia da Beatriz, porque eu acho que os pontos mais importantes da produção dela a gente já abordou aqui, mas só pra gente saber, né, quem foi essa pessoa e como que ela viveu. Então ela nasce em 1942 em Aracaju. Ela é a segunda filha mais nova de 10 filhos, e ela é filha de uma dona de casa e de um pedreiro. A família dela migra para o Rio de Janeiro quando ela tem 7 anos apenas, em 1949. E em 1968, ela entra no curso de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela começa também um estágio em pesquisa no Arquivo Nacional e se torna professora de História da Rede Pública do Rio de Janeiro. Entre 74 e 75, ela ajuda a fundar diversos grupos de estudo sobre a população negra e cultura, resistência e tudo mais. Em 78, ela ingressa numa pós-graduação lato sensu em História pela Universidade Federal Fluminense. Como a Rita mencionou, entre 70 e 80, ela é uma presença muito constante na reorganização dos movimentos negros institucionais e organizados. Em 1989, acontece uma coisa muito importante, que é o lançamento do filme documentário chamado Ori. Ori, do Yorubá, quer dizer cabeça, sabedoria, pensamento. Dirigida pela socióloga e cineasta Raquel Gerber, e com o roteiro da própria Beatriz, esse documentário vai entrelaçar a história dos negros no Brasil com essa diáspora, essa vinda compulsória dos negros de África. Ali nos anos 70 tem vários, arrisco dizer mais de 2, aqui de memória 2, filmes negros, né, produzidos sobre a negritude, que contam com a locução da Beatriz Nascimento. Vale muito a pena assistir, se vocês jogarem no Google, dá para assistir pelo Facebook e também está disponível no canal Curta. Em 1995, ela estava cursando um mestrado em comunicação social pela UFRJ, que também foi uma coisa que algumas historiadoras, pesquisadoras da sua história se questionam, por que será que ela foi para comunicação social, o quanto de rejeição ela deve ter sofrido na história, né, na área historiográfica, mas enfim, isso também é só uma imaginação. E em 95 também acontece o brutal assassinato da Beatriz Nascimento por um homem que era o companheiro de uma amiga dela. Essa amiga reclamou com a Beatriz de violência doméstica. Sobre violência doméstica. A Beatriz aconselhou essa amiga a separar desse cara. Aí, quando a Beatriz estava num bar com amigos, esse cara veio e deu 5 tiros a queima-roupa na Beatriz, e foi assim que ela faleceu, vítima de feminicídio. Nada mais simbólico. Sim. Infelizmente, para uma mulher negra, ativista, lutadora e militante no Brasil. E aí, da minha parte, a última coisa que eu queria falar aqui é um trechinho de um texto da Sueli Carneiro, que faz parte da introdução do livro Eu Sou Atlântica, e que eu achei muito bonito e que eu acho que merece ser falado aqui. Audaciosa nas ideias, bela na imagem, altiva na interlocução e toda vestida de dourado, parecendo uma manifestação de Oxum na terra. Foi a primeira vez que a Sueli viu a Beatriz na Quinzena do Negro, que era um evento feito na USP para apresentar os trabalhos de pessoas negras no Brasil. Bom, acho que o que a gente espera é que vocês tomem conhecimento dessa intelectual. Uma das coisas mais bonitas que acontece no canal é quando, nos comentários, ou quando a gente se encontra ao vivo, vocês contam, o meu projeto de pesquisa veio eu tomei contato com, a gente fica sempre muito feliz. Vocês possam espalhar a palavra de Dona Beatriz, o filme Ori, né, um marco da filmografia brasileira, e vocês se deleitem com essa mulher soda. Espalhem a palavra e tornem a praxis de vocês um pouco mais antirracista a partir do que vocês descobrirem da Bia. Até mês que vem. Até mês que vem. Um beijinho. Tchau.